importante a gente compreender, né, toda a movimentação que o presidente Bolsonaro tem feito para ter espaço no Senado, apoiando a candidatura de Davi Alcolumbre. Nós precisamos entender que hoje a oposição de direita não tem maioria no Senado. Se não tem maioria, como é que nós vamos conseguir colocar projetos em pauta? Como é que nós vamos conseguir as comissões, que é muito importante no processo político? Então precisa se apoiar um candidato que, em tese, nós sabemos que tem um apoio para chegar lá, certo? Porque no começo do governo Lula, o PL, a oposição, saiu com candidatura própria, certo? Teve 30 e poucos votos, não conseguiu a maioria, então não conseguiu. O que é que fez o presidente, que hoje, até hoje, ainda é presidente do Senado? Não deu uma comissão à oposição, não deu espaço no Senado, só ficou o microfone para os senadores de oposição falar, que vocês verem aí eles falando, mas resolve o quê? O que resolve é saber fazer o jogo político, é ter as comissões, porque os projetos passam pelas comissões. Vamos ler aqui para a gente compreender melhor isso, que é muito importante, porque tem muita gente jogando para a torcida. E nós não podemos mais ser criança no processo político. Se fosse em 2014, 15, 16, 17, não, mas nós já estamos em 2025. Já apanhamos demais desses que não entendem o processo político hoje no Brasil, quer resolver tudo na força do braço e só joga para se reeleger. Ano que vem tem eleição. Então vamos ler aqui. Oposição fecha com Alcolumbre, presidente do Senado, para tentar reverter inegibilidade de Bolsonaro. Lê na matéria. Tirada a possibilidade de um meteoro cair em cima do plenário do Senado, Davi Alcolumbre será eleito presidente do Senado neste sábado, dia 1º, com apoio da maioria expressiva da oposição. Veja bem isso, a oposição. E da base do governo. O governo é idiota. Ele não vai brigar com quem está se elegendo. Nós precisamos compreender isso. Vamos continuar lendo. O arranjo sinaliza uma aliança de longo prazo entre a tropa de elite da articulação bolsonarista no Senado, com vista, ainda antes de 2026, colocar em votação um projeto que prevê a revisão da inegibilidade de Jair Bolsonaro. O acordo foi costurado, segundo o blog apurou, por nomes como Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro, contemplando uma parceria de longo prazo. Isso é importante a gente entender. Parceria de longo prazo. Vocês vão entender. Numa conversa franca, os líderes da oposição disseram ao Alcolumbre que sabem que neste momento ele se elege presidente do Senado só com apoio de Lula. Veja bem, a oposição, ela foi, conversou com o Alcolumbre e disse assim: olha, eu sei que você tem voto para se eleger, mas nós vamos dar apoio. Por que está fazendo isso? Porque senão não vai conseguir colocar projeto nenhum em pauta para votação. Vai perder todas as comissões. Precisamos, pessoal, compreender como é que funciona a política em Brasília, Senado e Câmara. Senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Ano que vem é ano de eleição. Precisamos colocar projetos que venham a ter algum resultado prático. Não adianta senador que está saindo aí, candidato, apresentando, não tem um voto, só tem o voto dele. Está tentando jogar, porque ano que vem tem eleição. Tem eleição.
Então vamos para concluir. Disse ele se elege presidente do Senado só com apoio de Lula, mas que uma aliança com a oposição renderia a ele também a garantia da reeleição para o comando do Senado em 2027. Pessoal, preste bem atenção a esse detalhe. Quer dizer, a eleição, elas são 2 anos para senador, presidente do Senado. Só que já está se fechando uma aliança para 2027. Foi assim que Lula fez com Pacheco. Pacheco era presidente do Senado. Lula juntou, fez o acordo. Pacheco segurou, ajudou a eleição do Lula. Ou vocês não lembram? Vocês não lembram? Ajudou a eleição de Lula. Quando Lula se elegeu, colocou Pacheco lá. Então o acordo é 2027. 2020, para o ano, nós temos que fazer um Senado forte. Nós vamos ter maioria nesse Senado, porque é esse Senado que bota as coisas para andar. Então já está se fazendo uma aliança para 2026 e 2027, assim que a política funciona. Foi assim que eles fizeram. Foi assim que eles fizeram. Fizeram as alianças dele já para a eleição. Então isso é bom sinal para a gente. Não vamos cair, pessoal, em narrativa de quem quer jogar para a torcida, para os seus eleitores, quer se mostrar mais conservador do que todos. O presidente Bolsonaro pensa em nós, o presidente Bolsonaro está pensando num todo, certo? Depois eu vou até colocar um vídeo do Kim Paim, certo? Que ele explica muito bem isso para vocês. Então não vamos ser criança pra a gente cair na internet, aí vem senador falando que tá candidato, que não concorda com o Columbre, que sim, cara pálida, mas ele vai ser eleito. Se a gente não tiver comissões, não se coloca projetos em pauta. Precisa das comissões. Com as comissões a gente pode puxar uma CPMI, certo? Do Senado, ou a Câmara puxou uma CPMI alinhada com o Senado. Outra coisa, o presidente Bolsonaro está negociando a vice-presidência do Senado, que substitui ao Columbre em qualquer necessidade, onde pode botar um pedido de impeachment em pauta. Ele pode precisar viajar, fazer alguma coisa, o vice-presidente pega ali e bota, que vai ser um senador de alta confiança do presidente Bolsonaro. Então, pessoal, não podemos ser mais criança nesse processo, correto? Então essa é uma das notícias que é importante a gente refletir, que agora é dia 1º, meu amigo, o homem vai ser eleito presidente do Senado e vamos estar com as comissões na mão, comissões importantes, certo? Vamos ler também a questão da gasolina, né? A questão da gasolina. No governo Bolsonaro, o preço da gasolina chegou a cair 25%. Todos vocês lembram disso, né? Boicotava o presidente, aumento de gasolina, ele sem querer interferir na questão do preço da gasolina, ele fez um projeto e alinhou, certo? As tarifas de Estado, ICMS, para a cobrança da gasolina. Moral da história, gasolina caiu 25%, como vocês estão vendo aqui, em 22. Gasolina chegou, preço médio, significa que chegava a 4,50, a 4,20, preço médio R$ 4,66. Moral da história, entrou o governo do amor e agora nós estamos vendo aqui, ó, comunidade urgente para motorista, comunicado urgente para motorista de aplicativo. Gasolina vai subir em fevereiro, meu amigo. Gasolina vai subir em fevereiro. Esse é o governo Lula.
Esse é o governo Lula. Tudo caro no supermercado, um absurdo de preço, e a gasolina vai subir. Mas a gasolina vai subir, não é aumento, isso é importante vocês entenderem, não é aumento da Petrobras. O da Petrobras vai vir ainda, que ele está segurando. Guerra da Ucrânia, não é? Outras situações, guerra lá no Emirado Árabe, lá com o pessoal de Israel, no Oriente Médio. E ele nada, barril do petróleo subindo, o dólar subindo e a Petrobras segurando o preço da gasolina. Quando a Petrobras soltar o aumento dela, vai ser pancada, na minha opinião. É o que eu acho. Agora aqui é o seguinte: uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária em outubro do ano passado vai interferir no valor da gasolina e no diesel a partir de fevereiro, que agora, a medida que começa a valer no sábado, dia 1º, a gasolina aumenta. Aumento na cobrança do imposto estadual. Vocês entenderam? O presidente Bolsonaro fez uma lei e fez com que essa cobrança do ICMS caísse. Certo? Tá aqui, para vocês entenderem. Certo? Sancionada lei com mudança em regras do ICMS sobre combustíveis. Aí veio, né, o Lula aqui e mudou. Quando ele mudou, automaticamente o combustível está subindo, certo? O combustível está subindo. Então é importante a gente entender que os preços também vão subir. Alimentos, porque são transportados, a maioria dos produtos nossos brasileiros são transportados por caminhões, não é? Automaticamente o combustível vai subir, diesel vai subir, gás vai junto. Ele nem bota um gás aqui, que é justamente para aliviar. Se fosse governo Bolsonaro, colocava uma manchete bem grande: gás de cozinha subirá, né? Vai subir não sei quanto. Não era assim que eles faziam? Então, amigos, o que é que eu quero dizer para vocês? Vamos acreditar, não vamos desistir do Brasil. Certo? É uma guerra, tá. Mas estamos ganhando espaço. Estamos ganhando espaço. E ano que vem precisamos eleger a maioria de senadores conservadores. Senadores que vão se juntar e consertar esse país. Dar uma tranca nesses morcegões, que eu chamo de morcegões, que andam com aquela capa preta, se achando Deus no Brasil. Era isso que eu queria trazer para vocês, essas duas notícias. Eu peço a vocês que se compartilhem, se inscrevam no canal, galera. Dá uma força nesse canal de direita. Eu sou aqui da cidade de Camaçari, na Bahia, e estou procurando fazer esse trabalho para trazer mais informações